Em 2026, o orçamento de defesa do Japão será de 84 trilhões de won, o maior da história. Atualmente, o Japão continua investindo enormemente no fortalecimento de seu poder militar, mostrando um crescimento realmente impressionante. Hoje, vamos analisar esse assunto com mais detalhes. Vamos conferir agora. O orçamento de defesa do Japão para 2026 foi fixado exatamente em 84,3 trilhões de won, um aumento de cerca de 3 trilhões em relação ao ano anterior. Dizem que esse é o maior orçamento de defesa da história do Japão. Em especial, uma parte considerável foi destinada à aquisição de equipamentos. Sobre o que se tratava? O foco principal foi no fortalecimento da capacidade de mísseis de longo alcance. O governo japonês decidiu fortalecer sua capacidade de mísseis de longo alcance para garantir a capacidade de contra-ataque, incluindo ataques a bases inimigas, e também expandir a capacidade de operação de drones para construir um sistema de defesa costeira chamado SHIELD. Também será promovida a compra de mísseis hipersônicos, que superam 5 vezes a velocidade do som. Em 2026, o Japão também começará a operar mísseis Tomahawk dos Estados Unidos, e já faz tempo que entrou na fase final de implantação prática dos mísseis de cruzeiro Tomahawk. O Japão pretende comprar até 400 mísseis Tomahawk, conhecidos por atingir alvos com precisão, mesmo contra defesas aéreas fortes. O míssil Tomahawk é uma arma subsônica de ataque terrestre, lançada por navios ou submarinos. Atualmente, o Japão planeja equipar 8 destroyers em serviço, com mísseis Tomahawk, e também instalar esses mísseis em 2 destroyers que estão em construção. E como se estivesse consciente da ameaça da China, o Japão está tomando essas medidas. O Japão construiu na ilha Yonaguni, perto de Okinawa, um radar que monitora o mar e o espaço aéreo. Até mesmo unidades de guerra eletrônica, destinadas a interferir nas redes de comunicação e nos sistemas de guiamento de precisão do inimigo, estão permanentemente posicionadas lá. O governo japonês acredita que, em caso de emergência em Taiwan, essa região pode se tornar um ponto estratégico crucial para o sucesso das operações. Por isso, recentemente, a intensidade e a frequência dos treinamentos relacionados aumentaram visivelmente. O governo oficializou planos de, até 2026, posicionar mais unidades de guerra eletrônica antiaérea para neutralizar radares de aeronaves inimigas. O Japão deve iniciar, possivelmente já em 2026, a construção de grandes abrigos para acomodar pessoas por longos períodos, prevendo uma possível invasão chinesa a Taiwan. Há também relatos de que os planos para evacuar rapidamente os moradores das áreas próximas, incluindo a ilha Yonaguni, em caso de guerra, já passaram da fase de análise e entraram na etapa de preparação real. Segundo a Bloomberg, em novembro passado, foram realizados repetidos treinamentos de transporte de diversos suprimentos militares da ilha principal de Okinawa para a ilha Yonaguni. A Bloomberg analisou que isso parece ser uma simulação do processo de estabelecer bases operacionais avançadas em caso de guerra. A decisão do Japão de instalar mísseis superficiar na ilha Yonaguni indica que o país está se preparando efetivamente para o campo de batalha, ultrapassando a mera defesa. Eles também estão demonstrando interesse pelo espaço. O governo japonês está expandindo a Força Aérea de Autodefesa para a Força de Autodefesa Aeroespacial. Além disso, planejam criar um grupo de operações espaciais para fortalecer suas capacidades operacionais. Além disso, na região do Pacífico, está previsto o estabelecimento de uma iniciativa de defesa do Pacífico visando as forças chinesas. Na verdade, se olharmos para as ações atuais do Japão, tudo está focado na China. Um dos motivos pelos quais eles estão tentando aumentar seu poder de mísseis é justamente para poder atacar a China a partir do território japonês. E faz sentido, porque atualmente a China está mostrando cada vez mais ambição de invadir Taiwan. O problema é que a ameaça de anexar Taiwan pela força representa um grande risco para a segurança e os interesses econômicos do Japão, principalmente porque o conflito entre Japão e China continua até hoje sem fim. Como a China continua pressionando o Japão por meio de demonstrações de força militar, o Japão não tem escolha a não ser considerar isso uma grande ameaça à sua segurança. É assim que está a situação. O Japão está agilizando a criação de sua Agência Nacional de Inteligência, equivalente à CAA. O primeiro-ministro Kaishi prometeu criar a Agência Nacional de Inteligência para ampliar a coleta de informações, e os preparativos seguem em andamento. A Kyodo News informou que, em dezembro de 2025, o governo considerou criar um novo cargo ministerial para reforçar a coleta de informações. Dizem que a agência deve ser estabelecida em julho de 2026. A nova agência ficará responsável por reunir e supervisionar as informações coletadas separadamente pelo Gabinete de Inteligência do Japão, pela Agência Nacional de Polícia, pelo Ministério das Relações Exteriores e pela Agência de Investigação de Segurança Pública. Além disso, o governo japonês também está promovendo uma lei de prevenção contra a espionagem para impedir atividades de inteligência e atos de espionagem de forças estrangeiras. No entanto, devido à opinião pública de que isso viola a liberdade, o projeto de lei ainda não foi aprovado. Parece que desta vez, eles pretendem avançar com a lei de prevenção contra a espionagem. E uma das maiores fraquezas
empresas do Japão é que as armas produzidas no próprio país são extremamente caras. Por isso, o governo também está tentando resolver esse problema. Estão acelerando investimentos em mão de obra e instalações na defesa. De acordo com uma reportagem recente do jornal Yomiuri, a Mitsubishi Heavy Industries teve um faturamento de cerca de 500 bilhões de ienes, aproximadamente 4,6 trilhões de won, no ano fiscal de 2023, e espera-se que esse valor aumente para 1 trilhão de ienes, cerca de 9,5 trilhões de won, no ano fiscal de 2026. E eles também planejam aumentar o número de funcionários em 40%. Empresas importantes como Nestlé, Hitachi Seisakusho e Ihiai também estão expandindo gradualmente para fortalecer o setor de defesa. O Japão planeja, em 2025, acabar com as restrições à exportação de equipamentos militares antes permitidas só para fins não combativos. Até agora, o Japão só permitia a exportação de produtos de defesa quando o país destinatário os utilizava para transporte militar, vigilância ou patrulha. Mas agora parece que eles estão tentando eliminar essa restrição. Se isso ocorrer, a exportação de armas será facilitada e impactará o desenvolvimento da indústria de defesa do Japão. Na verdade, a análise predominante é que o motivo pelo qual o Japão está aumentando agressivamente os gastos com defesa e fortalecendo seu poder militar é a forte pressão e exigência dos Estados Unidos. Logo após assumir o cargo, o primeiro-ministro Kaishi visitou os Estados Unidos e se encontrou pessoalmente com o presidente Trump. Nessa ocasião, os Estados Unidos teriam enfatizado claramente o papel e a responsabilidade que o Japão deve assumir na região do Indo-Pacífico. Nessa reunião, o primeiro-ministro Kaichi anunciou que o Japão antecipará para este ano a meta de elevar os gastos com defesa a 2% do PIB, prevista inicialmente para 2027. Isso é visto não só como ajuste financeiro, mas como a afirmação política de que o Japão, aliado importante, terá papel militar mais ativo na estratégia dos Estados Unidos sobre a China, especialmente considerando que o presidente Trump já vinha pressionando publicamente os aliados a aumentarem sua participação nos gastos com defesa. Essa decisão está sendo interpretada como uma escolha do Japão para evitar possíveis fissuras na aliança Japão-Estados Unidos e manter a confiança dos Estados Unidos. Assim, o Japão justificou aumentar gastos em defesa, modernizar as forças de autodefesa, reforçar a proteção das ilhas do Sudoeste e ampliar operações conjuntas com os Estados Unidos simultaneamente. Isso está se refletindo diretamente em uma série de movimentos militares atualmente observados na região de Yonaguni e em torno de Okinawa. Claro, isso também gera muitas preocupações. Afinal, esse dinheiro não cai do céu, certo? É preciso encontrar recursos de algum lugar. No entanto, parece que esse dinheiro está sendo obtido por meio do aumento do imposto de renda. A partir de janeiro de 2027, será implementado o aumento do imposto de renda. Eles vão reduzir em 1% o imposto de renda especial para a reconstrução do grande terremoto do leste do Japão, de 2011, e criar um novo imposto de renda especial para a defesa, também de 1%. Claro, é uma abordagem que lembra o ditado 6 de um, meia dúzia de outro. Mas, para o governo japonês, isso significa que eles pretendem aumentar o orçamento de defesa de forma mais séria, sem impor um fardo real à população e cumprindo as condições legais. No entanto, ao contrário do imposto especial para a reconstrução, esse aumento do orçamento de defesa não tem prazo determinado para acabar. Após implementado, esse imposto tende a se tornar permanente e difícil de mudar. Mesmo assim, o Japão segue fortalecendo seu poder militar, certo? E outro ponto importante a ser observado é como o Japão está sendo reposicionado dentro das mudanças estratégicas dos Estados Unidos. O motivo pelo qual os Estados Unidos exigem fortemente o aumento dos gastos com defesa e o fortalecimento do poder militar do Japão vai além da questão do compartilhamento de custos. Há um cálculo estratégico para elevar o Japão a uma posição central e de base avançada em toda a estratégia do Indo-Pacífico. Do ponto de vista dos Estados Unidos, o Japão é um dos poucos pontos estratégicos que pode pressionar simultaneamente o continente chinês, Taiwan, o Mar da China Oriental e o Mar da China Meridional, além de já possuir a infraestrutura necessária para apoiar de forma estável grupos de porta-aviões e forças aéreas. Por causa dessas condições, fica claro que os Estados Unidos estão posicionando o Japão não mais como um país de apoio na retaguarda, mas como uma nação de linha de frente que deve agir primeiro em caso de emergência. Nesse processo, também está ocorrendo uma reorganização gradual da divisão de funções entre as Forças Armadas dos Estados Unidos, na Coreia do Sul e no Japão. No passado, as Forças Armadas dos Estados Unidos na Coreia do Sul se concentravam na defesa da Península Coreana, enquanto as tropas americanas no Japão tinham um papel mais forte como base de retaguarda e ponto de suprimentos. No entanto, recentemente, as forças americanas no Japão estão mudando de caráter para se tornarem uma força avançada, voltada diretamente contra a China e Taiwan. As forças americanas em Okinawa, Kyushu e ilhas do sudoeste do Japão estão sendo reorganizadas para priorizar mobilidade, flexibilidade e estreitar a cooperação com as forças de autodefesa do Japão.
Por outro lado, as Forças Armadas dos Estados Unidos na Coreia do Sul ainda têm como principal missão a defesa da Península Coreana, mas, em caso de emergência, estão cada vez mais conectadas a uma estrutura que amplia o espaço operacional em conjunto com o Japão, mobilizando forças navais e aéreas. Com isso, a linha divisória entre os papéis está ficando mais tênue do que no passado, especialmente se considerarmos uma possível emergência em Taiwan. Os contornos dessa estratégia ficam ainda mais claros. É muito provável que, em uma fase inicial, as Forças Armadas dos Estados Unidos tentem garantir o controle aéreo e marítimo, utilizando bases no Japão e o sistema de ilhas do Sudoeste, enquanto o Japão, sob o pretexto de defender seu próprio território, assumirá o papel de apoiar lateralmente as operações dos Estados Unidos. Também fica claro o motivo pelo qual o Japão busca adquirir mísseis de longo alcance e capacidades de contra-ataque. Há interpretações de que isso visa criar uma estrutura em que o Japão demonstre certo nível de poder de dissuasão antes que as Forças Armadas dos Estados Unidos entrem diretamente em ação. No final das contas, a mudança na estratégia dos Estados Unidos está levando o Japão a ficar na linha de frente onde há maior possibilidade de conflito com a China. E pode-se dizer que o Japão também está aceitando essa tendência e caminhando para se tornar uma potência militar. Além disso, um ponto importante a se notar é que, à medida que se consolida a estrutura em que os Estados Unidos colocam o Japão na linha de frente, o espaço estratégico para o Japão tomar decisões por conta própria está diminuindo cada vez mais. Isso indica que o Japão pode ser o primeiro país em risco numa emergência envolvendo Taiwan. Queira ou não, o Japão está focado em fortalecer seu poder militar. O que acham disso? Deixem seus comentários. Encerrando o vídeo, muito obrigado.